Muito bem, vamos começar. Comecemos. Pessoal, tá tudo ok? Tá aparecendo direitinho a letra? Em casa, tudo tranquilo, né? Que aqui, aliás, às vezes fica virada a letra lá para eles. Tá? Nós vamos ver, gente, as classes de palavras. A coisa mais importante de início para se estudá-las, vamos ver se está aparecendo aqui, é não pegar cada uma classe de palavra e estudar detalhadamente. Eu vou estudar só substantivo, aí você passa dias só no substantivo. Não funciona assim. Então, a primeira coisa é a visão ampla da coisa. A primeira situação é conseguir somente identificar. É só olhar para a frase e saber se se trata de um substantivo, de um artigo, de um numeral, essas coisas, tá? Então, a primeira coisa é visão geral, visão global. E, para além disso, gente, importante mesmo é discriminar entre as classes variáveis e as classes invariáveis. Então, assim, a primeira coisa de concurso é exatamente isso, né? Raramente vai cair outra coisa. A coisa mais importante é saber qual é a classe variável e qual é a classe invariável. Isso é mais importante mesmo, muito, muito importante. E as invariáveis, certo? E aí, a partir disso, nós temos as informações básicas. Quais são as classes variáveis? Nós temos o substantivo. Substantivo. Então, o substantivo é a classe que acompanha, é o acompanhante, aliás, que acompanha não, que dá nome aos seres. Então, assim, a palavra-chave aqui vai ser somente nome. Então, o que é um substantivo, gente? Nome. Cadeira, casa, amor, celular, roupa, cabelo, óculos, livros, tudo é nome, gente. Tudo que dá nome aos seres de maneira geral é o substantivo, tá? Boa noite, jovem. E aí nós temos aquela palavra que acompanha o substantivo, que é o seu acompanhante, que é o que, gente? O artigo. Começando agora. Perfeito. Artigo. Então, o artigo é o acompanhante. Então, o que é que ele faz, gente? Ele acompanha. Eu vou até colocar aqui nomeia, para ficar melhor. Vou colocar verbos, né? Então, nomeia. Aqui acompanha. É uma espécie de determinante, gente. Determinante. Então, a primeira coisa é, acompanha quem, gente? O artigo acompanha quem? Acompanha o substantivo. Então, exemplo aqui básico. Ó. Você tem aqui a palavra homem. Substantivo, tudo bem? Você pode ter o homem, você pode ter um homem. Então, o artigo é esse acompanhante aqui do substantivo. E se eu puser a palavra homens no plural, olha, o que vai acontecer, gente? Ó, então, eu vou ter no máximo aqui os homens ou uns homens. Isso quer dizer o quê? Regra básica número 1, gente. O artigo vai sempre concordar com quem? Com o substantivo. Concordância verbal, nominal, aliás. Então, assim, ele é o acompanhante do substantivo e ele tem de concordar com esse substantivo. Certo? Quando a gente fala, pessoal, de classes de palavras, estamos falando de morfologia. Morfologia, então é a função morfológica. Então, quando falamos o quê? Olha, substantivo, artigo, numeral, pronome, falamos de morfologia. Quando
Só que essas classes morfológicas, elas têm função na frase, chama-se função sintática. Função sintática. Informação número 1, gente. Informação número 1. O substantivo terá sempre a função de núcleo de um sintagma nominal. Ou seja, se tem um sujeito na oração, quem vai ser o núcleo do sujeito? Substantivo, gente. Se eu tenho um objeto direto, quem vai ser o núcleo? Substantivo. Objeto indireto, quem é o núcleo? Substantivo. Complemento nominal, quem é o núcleo? Substantivo, gente. Ou seja, então, ele é o mais importante. Ele vai ser o núcleo de um elemento nominal. E aí, o artigo vai ser um determinante. Todo determinante tem a função sintática de adjunto. Adjunto o quê, gente? Adnominal. Porque se isso aqui é o nome, o que está junto do nome é adnominal. Ad quer dizer junto. Adnominal, junto do nome, gente. Basicamente isso, certo? Vocês têm alguma mensagem aqui para... Adnominal, gente. Então, nós temos aqui, primeira coisa, então, o artigo, quando se fala de morfologia, é a classe que acompanha o substantivo, que é um determinante. Quando se trata de sintaxe, o artigo tem a função sintática de adjunto, adnominal, gente. Tudo bem, pessoal? Aí? Tranquilo, né? Muito bem. Aí nós temos o adjetivo, né, gente? O adjetivo. O que é que ele faz, pessoal? Caracteriza, né? Assim, olha. Ele é o caracterizador de quem, gente? Substantivo. Olha aqui, homem. Ó. Alto. Bom. Inteligente. Percebe aí, gente? Ó. Inteligente. Então, isso aqui é o caracterizador. Isso aqui é o quê? O adjetivo. Isso aqui é o adjetivo da frase. Então, nós temos aqui, olha, substantivo. E aí, a mesma regra, ó. Se for aqui, fica o quê? Altos. Se for aqui, gente, ó, bons. E aqui fica o quê? Inteligentes. Concordância, o quê, pessoal? Nominal. Olha que interessante, já estou entendendo aqui a regra geral. Então, assim, gente, aqui é tudo junto, não tem como separar, não. Classe de palavras. Nós temos aqui o substantivo, homem, o artigo e temos aqui os adjetivos. O núcleo do elemento é o substantivo, o adjunto adnominal pode ser o artigo, gente. E outra coisa, o adjetivo também é um determinante. Isso quer dizer o quê? Que o adjetivo também pode ter função sintática de adjunto adnominal, gente. Aqui também é a mesma coisa. Então aqui, olha, adjetivo é morfologia, sintaxe é o quê? Adjunto adnominal. Substantivo, morfologia, núcleo, adjunto adnominal. Artigo, morfologia, sintaxe, adjunto adnominal, gente, tá? Então, assim, essas coisas vão... Aliás, núcleo não. É um substantivo na função de núcleo de um elemento, do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto. Basicamente isso. Pode falar. O adjetivo, sim. Predicativo do sujeito. Isso, exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, ó, o adjetivo pode ter função sintática de duas coisas básicas. Aliás, três, né? Adjunto adnominal, ou predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto. Basicamente isso. Então, se nós pensarmos aqui, olha... a lua clara, sei lá. A lua nova, vamos colocar aqui, a lua nova é bonita. Certo? A lua nova é bonita. Agora é interessante, olha. A lua está nova. Né? A lua está nova. Vamos pensar aqui nesta frase, gente, ó. Lua é o quê, pessoal? Substantivo. Perfeito. Aqui também, olha. Substantivo. Tá? Nova é o quê, pessoal? Adjetivo. Aqui também, olha. Adjetivo. Até aí tudo bem, né, gente?
Tá tranquilo. Agora, gente, ó, se nós pegarmos aqui, nesta frase, que é o sujeito da oração, quem que é bonita? Quem que é bonita? A lua nova. Esse aqui é o sujeito, ó, da oração, sujeito. Esse aqui é o quê? Predicado. Verbal ou nominal? Nominal. Nominal porque o verbo é de ligação, gente, ó. Verbo de ligação. Predicado nominal. É interessante, ó. Se eu tenho um predicado nominal, gente, essa parte aqui vai ser sempre o predicativo do sujeito, ó. Então, se eu tenho um verbo de ligação, olha que interessante. Se isso quer verbo de ligação, esse elemento aqui vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Então, aqui no caso, bonitas, ó, gente, bonita, que também é um adjetivo, confere ou não, gente? Que é um adjetivo, tem a função sintática de quê, gente? Predicativo do sujeito, ó. Opa, quem que é bonita? A lua nova. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. O artigo, aqui o artigo, certo? Então, se viermos para cá, na função, isso aqui é morfologia, ó. Morfologia, tudo bem, né, gente? Na sintaxe, sujeito e predicado. Primeira coisa, termos essenciais da oração. Sujeito e predicado, termos essenciais, gente. Aí vamos para os outros termos, os termos integrantes. Então, por exemplo, que é o núcleo do sujeito? Lua. Ó, mesma regra que eu dei aqui, ó. Então, núcleo do sujeito, nesse caso aqui. Qual é a função sintática do a? Adnominal, gente, ó, de lua. De lua. Qual é a função sintática de nova? Adnominal, gente, ó, junto de lua. Perceberam aqui? Então, primeira coisa, ó, ad quer dizer estar junto. Ad, próximo. Daí o que é um advérbio? Próximo do verbo, gente. O que é um advogado? É uma voz próxima de você. Tudo que tiver ad tem a ver com a aproximação, né? Próximo. Então, vejamos. Como está ligado diretamente ao nome, vejam, é um adjetivo ligado diretamente ao nome. Então, só pode ser o quê, gente? Adjunto, ad nominal. Só isso. O artigo é a mesma coisa, certo? Só que o adjetivo também pode funcionar como outra coisa. Aqui é a mesma regra. O artigo, verbo de ligação e adjetivo. Tá? Quem é o sujeito aqui, pessoal? A lua. Aqui o predicado, não é assim? Continua sendo predicado o quê, gente? Nominal. Porque esse aqui é o quê, ó? Verbo de ligação e tal, gente. Muito bem. Agora, qual é a função sintática de novo, gente, nesse caso aqui? Predicativo do, gente, sujeito. Então, neste caso aqui, novo, tem a função sintática de quê? De adjunto, adnominal. Mas, neste caso, qual é a função sintática aqui de novo, gente? Predicativo do sujeito. Então, aqui eu vou lembrar o quê? Predicativo do sujeito é quando o adjetivo está separado por um verbo lá do sujeito. Ele está na parte do predicado, ó, predicado, qualificando o sujeito, gente. Então, nesse caso aqui, nova, tem a função de predicativo do sujeito, e nesse caso aqui tem a função de adjunto adnominal. Eu tenho que analisar a frase direitinho. Tranquilo, né, pessoal? Mais um exemplo aqui, ó. O juiz tem acento, pessoal? Sim ou não? Não. Julgou o réu culpado. Gente, qual é o plural de réu? Por favor, gente, plural de réu. Plural de réu. Os réus. Chapéu. Chapéus. Anel. Anéis. Aí, como termina no L, muda, né? Mas lembra, se terminar no U, gente, é só o S. Degrau. Degraus. Terminou na vogal, somente o S. Tudo bem? Terminou em vogal, gente, só o S. Degrau, degraus. Chapéu, chapéus. Agora, anel, anéis. Pastel, pastéis. Plural é réu. E o feminino, gente? Ré. O réu, a ré. Tá, gente? A ré.
Lembrando, uma opçãozinha interessante, a questão da marcha. É marcha a ré, com crase. Viu? Olha, gente, é como se fosse marcha a ré. É marcha para a ré. Engraçado isso aqui, tá? Como se fosse uma marcha para trás. Como é? Marcha a ré. A gente pensa que é somente ré, né? Mas não é. Marcha a ré. Ainda tem crase. Muito bem, gente, ó. Agora sim, aos poucos, devagarinho. O juiz julgou o réu culpado. Vamos então. Como é? O juiz é hiato, mas não tem acento por quê? Isso, ele nem está sozinho, gente, ó, nem seguido de S, exatamente, por isso que não tem acento. Agora, juízes teriam acento, né? Teria, aliás, a palavra juízes. Gente, que básico, olha. Quem é um sujeito? O juiz, né? Sujeito da oração. Sujeito da oração. Julgou é o quê, gente? Verbo transitivo direto, né? Julgou quem? Tá? Julgou quem? O réu, gente. Objeto direto. Aqui é onde confunde as pessoas, porque, por exemplo, esse culpado aqui não tem a ver com o julgar. Tem a ver com uma espécie de qualificação de quem, gente? Ó, do réu. Então, sintaticamente falando aqui, esse culpado é um predicativo do objeto direto. Adjetivo, né? Na função de predicativo do objeto direto. Isso. Ó, gente, estão compreendendo essa parte aqui, gente? Classe gramatical, morfologia. Só que elas têm função sintática. Por isso que é complicado, porque não dá para aprender sintaxe sem aprender morfologia. Gente. Esqueça. Professor, eu não sei o que é um objeto direto, não sei o quê. Porque você tem que aprender logo a morfologia. Gente, o mínimo dos estudos é classes de palavras. O mínimo que alguém tem que saber. É olhar para uma frase e saber, isso aqui é um adjetivo, é um artigo, é um numeral, um pronome, verbo, tem preposição, conjunção. O advérbio. Básico aqui, ó. Morfologia que seria o quê? O é o quê? Artigo, juiz. Substantivo, julgar. Verbo, o. Artigo, réu. Substantivo e culpado é o quê? Adjetivo. Então, morfologia. Morfologia. Se fôssemos classificação de novo, juiz é o núcleo do sujeito. O é o quê? Adjunto? Adnominal. Tá, gente? Aí, interessante, ó. Bem aqui, gente, é a mesma coisa. É um sintagma. Isso aqui é um sintagma nominal. Chama-se sintagma nominal, que é um grupo sintático. O que é um grupo sintático? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Isso é grupo sintático. Certo? Então, quando você vier para cá, quem vai ser o núcleo do objeto direto? É o substantivo. Exatamente, que é o réu, né? E quem é o adjunto? O artigo, gente. A mesma coisa, funciona assim. Então você vai sempre colocar como grupos nominais e verbais. Sintagmas, na verdade. Então já vamos aos poucos nessa parte aqui de substantivo. E aí outra coisa, gente, ó, tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado. Por isso que é complicado alguém estudar só substantivo. Porque não tem sentido estudar só uma classe gramatical. São todos juntos. Por exemplo, ó, caiu na prova, gente, da IDECAM, que foi domingo agora, lá da FMS, Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Aí o pessoal está aqui discutindo no grupo e tal. A palavra era ilícito. Ilícitos, né? Teve prova também lá em Teresina, da IDECAM. Ilícitos, né? Só que ele coloca assim, os ilícitos, acho que era econômicos, se eu não me engano, tal e tal e tal. Ele queria lá que o aluno identificasse, o candidato, um adjetivo lá na questão. E muita gente colocou exatamente isso aqui, ilícitos, porque realmente ilícitos é adjetivo. Exatamente. Só que como ele tem um artigo aqui, gente, o artigo deixa o substantivado. Isso quer dizer o quê? Atenção que eu vou dizer, gente, atenção, você que está na sua casa aí, no aconchego do seu lar, na sua rede, muita atenção. Qualquer palavra antecedida de artigo será substantivo, gente. Não importa qual é a classe gramatical original dela, tá? Então, se eu pensar a palavra não, ó,
Não se vá. Opa, não, gente, ó. Não é o quê, gente? Advérbio de negação. Confere. Advérbio pode ir para o plural, gente? Não. Porque é invariável. Vai estar bem aqui, né, gente? Invariável. Não. O não, tudo bem, gente? Aqui, olha. Agora esse é o quê? Substantivo. Aí eu já volto lá na formação de palavras. É um tipo de derivação o quê, gente? Imprópria. Porque mudou a classe gramatical. É imprópria. Então aqui é um substantivo, que agora é o quê, gente? Variável. Se eu colocar nãos, ó, existe os nãos. Viram que interessante, gente? Ó? Ou seja, o artigo substantiva a palavra, neste caso. Quer dizer, cantar é o quê, gente? Verbo. O cantar dos pássaros? Substantivo. Perfeito, gente, perfeito. Estão certinhos. É assim? Qualquer palavra antecedida de artigo será substantivo. Isso, gente. O azinho, né, gente? Certo. Boa noite. Então, o artigo fica aí sendo antes do ilícito, no caso. Isso, o artigo se refere, no caso, ilícitos. Exatamente, gente. Só que aqui, ou seja, nós temos um pequeno interface, nesse caso, que poderia dar um pouquinho de margem a um recurso. Eu vou tentar entrar com recurso, porque eram meus alunos, né, né? Não sei se vamos ganhar, mas assim, qual é o argumento que eu vou utilizar? É o seguinte, como econômicos também pode ser adjetivo, gente. Percebe a coisa? Tanto ilícitos quanto econômicos podem ter função de adjetivo. A gente pode argumentar que deu dupla interpretação, porque alguém pode entender a antecipação do adjetivo ao substantivo. Ou seja, percebe a ideia aí que nós vamos tentar canalizar? Eu posso entender o seguinte, ó, que esse os poderia estar se referindo aos econômicos ilícitos. Eu poderia pensar, não, quando eu falo assim, os ilícitos econômicos, poderia ser a ideia também de os econômicos ilícitos. Percebe? Eu posso pensar aqui numa possibilidade, que não é isso que a banca quer entender, uma possibilidade de substantivar o termo econômicos em vez dos ilícitos, gente. Porque são dois termos adjetivados, que podem ser substantivados, na verdade. Entendeu a ideia aí? Então, assim, é uma recorrência que a gente pode tentar procurar uma brecha, mas é em interpretação. Por quê? Porque realmente é possível, por exemplo, o meu velho pincel, o meu pincel velho, gente. Isso é possível. A antecipação do adjetivo ao substantivo. É basicamente isso, né? Não é obrigado a ser somente naquele momento lá, certo? Então eu vou só procurar essa brecha aqui, mas tenho quase certeza de que eu não vou ganhar a causa, né? Porque a banca vai entender realmente que essa referência aqui é o termo ilícitos, nesse caso. Tudo bem, gente? Aqui, olha. Gente, bonito, ó, adjetivo, confere. O bonito da vida, gente, ó, substantivo. Bom, adjetivo. O bom da vida, substantivo. Aí você vai. Como é? Isso, exatamente. É o artigo que torna a palavra substantivada nesse caso. Tá? A não ser que ela seja já substantivo. Tranquilo, pessoal? Aí? Devagarinho, né, gente? Vamos. Como é? Sim, é. Mas. E eu vou fazer sempre aquele, deixando de lado, porque eu não, né, eu tenho dificuldade. Aí eu tenho que me policiar mais, para estudar mesmo. A gente faz sempre isso, né? Assim, como a gente tem mais dificuldade, a gente não quer encarar. Vai deixando para ver. Gente. Mas não é fácil não, gente, sintaxe. Primeira coisa, tanto não é fácil que há muita divergência entre os gramáticos também, algumas causas. Há divergências, entendeu? Tanto não é fácil que a gente tem, às vezes, muitos professores têm medo de encarar também na sala de aula, assim, só consegue dar aquilo que está programado lá, não consegue fugir um pouquinho mais, porque a discussão é mais aprofundada mesmo. Então, se sintaxe, não é fácil mesmo não. Agora, outra coisa, não dá para entender sintaxe se não entender morfologia. É muito... Então, você já tem meio caminho andado, pode ter certeza.
Porque assim, olha, nós vamos ver exatamente dessa forma, Glauciane, ó. A função sintática de cada palavra. A função morfológica é isso aqui. Então, qual é a função semântica do adjetivo? Função semântica, caracterizar. Tudo bem? Caracterizar. Qual a função sintática? É um adjunto adnominal, ou seja, sempre o nome, ou um predicativo do sujeito, ou predicativo do objeto. Então, a gente depende muito disso. Então, a função sintática. Então, quando você vir um adjetivo, você já vai saber, olha, adjetivo só pode ser ou adjunto adnominal, ou predicativo do sujeito, ou às vezes predicativo do objeto. Gente, muito raramente isso aqui, do objeto. Só isso. O resto não tem muito, não. Tranquilo? Aí você vai. O artigo, gente, é sempre o que? Adjunto adnominal. Sempre. Sempre adjunto adnominal. Não tem outra coisa. O artigo. Tá? Vou passando aqui. Pessoal em casa, tá tudo bem, gente? Pode perguntar, viu? Fique à vontade craseado. Locução adverbial feminina. Fique à vontade. Estava à toa na vida. Vendo a banda passar. Craseado também. Tá? Locução adverbial, gente. Aqui, ó. Feminina. Então, artigo, adjetivo, gente. Ó. Pessoal, essa questão aqui do artigo só tem uma observaçãozinha. Que é quando for numeral. Às vezes o numeral não fica substantivado, nesse caso. O primeiro que aparecer, ó, aí acaba sendo realmente um numeral. Né? Mas assim, em alguns casos também fica substantivado. Fica substantivado também. Artigo, adjetivo, numeral. Gente, é interessante a gente observar às vezes o que mais cai, sabe assim? Artigo, raramente cai, uma questão de artigo. Até porque é o básico, né? Numeral, gente, raramente cai. Raramente cai. Adjetivo, mais frequência, muita frequência. Substantivo, basicamente, porque assim, se cai o adjetivo, cai o substantivo, que fica nessa brincadeirinha aqui, olha. Tá? Essa questão aqui foi do domingo, ó, da IDECAM. Da banca IDECAM. Cai sim. A função sintática cai muito. Cai e bota... Gente, o réu... tá acentuado, é porque coisa aqui, né? Porque não tinha acento. Imaginou, né? Cadê o réu, o céu, o véu, gente, com acento, que é isto? Bom, gente, o numeral. O numeral, a partir do numeral, ele pode ser duas coisas. Ele pode tanto acompanhar o substantivo, como ele pode também substituir. Certo? Ó. E aí, interessante que assim, que é da classe gramatical que eu vou saber a função sintática. É por isso que é importante saber a morfologia primeiro. Por exemplo, ó, acho que vai dar para ler aqui. Uma frase aqui. Ó. Duas pessoas estiveram aqui. As duas queriam falar com você, ó. Ó, gente. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Duas pessoas estiveram aqui, olha, nós temos aqui duas pessoas. Pessoas é o quê, gente? Substantivo. E duas é o quê? Numeral. Isso aqui é morfologia. Na sintaxe, qual é a função sintática de pessoas? Exatamente, núcleo, não é assim, olha? Do sintágmo nominal, que é o sujeito, neste caso. Qual é a função sintática de duas? Numeral. Adjunto, adnominal, gente. Basicamente isso. Tranquilo? Agora aqui, olha. As duas queriam falar com você, ó, gente. Quem é um sujeito aqui? As duas. Vejam, neste caso, esse numeral aqui, ele tem a função, ele não é mais numeral. Ele já é substantivo. Então, nesse caso aqui, olha, é substantivado, gente. Aí você vai ligando as coisas. Por exemplo, você quer o sujeito, né? Quem queriam? As duas. Queria falar com você. Qual é a função sintática de duas, gente, nesse caso? Isso, é o núcleo. Porque tem a função do substantivo, ó, que é essa aqui, ó. Então, isso aqui é o que? Adjunto, adnominal de duas. Então, assim, é o contexto mesmo. Não dá para você somente decorar também. Aí, o numeral tem duas coisas básicas. O que é que ele faz?
ele pode ser um acompanhante. Então, ele acompanha, ou determina, né? Um determinante, a gente ele acompanha. Ou o que, gente? Substitui. Ele pode acompanhar ou pode substituir. Substituir quem, gente? Substantivo. Trabalha para substantivo. Agora, gente, ó, tem nome, isso tem nome. Tem nome. Se ele for acompanhante, é chamado numeral, ó, gente. É chamado numeral adjetivo. Se for um substituto, é o numeral o que, gente? Substantivo. É a mesma coisa que acontece com o pronome. Pode ser o pronome adjetivo, o pronome substantivo. Se for um numeral adjetivo, qual é a função sintática? Adjunto adnominal. Se for substantivo, qual é a função sintática? Núcleo do sujeito, pessoal, nesse caso. Tá? Então, numeral é basicamente isso. Próximo classe gramatical. Pronome, gente. Pro quer dizer o quê? A favor, para, né? Daí proativo, os prós e os contras. Trabalhar pronome. Pronome, né? Exatamente, trabalhar pronome. Trabalhar pronome. Posso apagar aqui, gente, ou não? Esse centro aqui. Certo. Mas eu não estava olhando, mas tem essa questão dos adjetivos. Tem duas funções. Ele é numeral. Numeral. Não só numeral, mas O pronome também. o pronome também. Eles podem ser pronome adjetivo ou pronome substantivo. Isso. Quando substituir, o pronome está próximo do substantivo. Exatamente. Aí muda a função sintática. Porque se eu estou falando de um numeral, de um pronome adjetivo, que é a função sintática? Adjunto, adnominal, que é a mesma função do adjetivo, gente. Mas, se eu falo de um pronome substantivo, no caso que são os pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são esses, né? Ele tem a função sintática de quê? De núcleo, de substituto, no caso. Né? Geralmente, núcleo do sujeito, ou do próprio sujeito da oração. Vou dar o mesmo exemplo aqui, na verdade. Tá? Você realmente consegue Concatenar, que é ligar a coisa, né? Assim, consegue ligar os pontos da língua portuguesa. concatenar a função do Excel. É, né? Pois é, concatenar quer dizer ligar, que é a função da coesão textual. Concatenação. O substantivo a gente sempre pode nomear como adjunto adnominal ou tem uma evidência? O antecessor do substantivo? Tá vendo o adjunto Aham. adnominal. Aí eu quero saber se sempre que anteceder o substantivo eu posso considerar adjunto adnominal ou... Pois é, Maria Clara. Maria Clara, né? É uma boa observação. Né, gente? Eu acho que sim, acho que a gente pode entender exatamente isso. Né? Eu nunca tinha olhado desse ângulo aqui, mas assim, se for ligar diretamente, acho que sim, entendeu? Acho que sim. Tá? Porque ele vai sempre ligar o nome, né? Então vai ser um adjunto ou adnominal. Até que prove o contrário, né? Vamos. É. E lá no que estiveram aqui, é o que na cidade? Ah, na sintaxe, né? Para sabermos o que é sintaxe, vamos logo para a morfologia, tudo bem? Tá. Se tiver é verbo intransitivo, né? Porque não pede complemento. Mas assim, professor, mas tiveram, sei lá, gente. Professor, por que isso não é o complemento? Porque o aqui, advérbio de lugar. Gente, se for advérbio, isso aqui só pode ser verbo intransitivo, não pode ser transitivo direto e indireto. Tá? Então, o que acontece aqui, olha? Então, aqui é um advérbio de lugar. Certo? Advérbio. Isso é morfologia. Qual é a sintaxe? Sujeito, duas pessoas. Estiveram aqui é o quê? Predicado. Isso aqui é verbo intransitivo, isso aqui é o quê, gente? Na função sintática? Adjunto. Adverbial. Que é o advérbio. Isso. Estiveram onde? Aqui. Em que lugar? Aqui, tá? Isso. Aí assim, olha, o advérbio, vamos chegar lá, que é invariável, o advérbio terá sempre a função sintática, sempre, gente, aí é mais fácil. Sempre de adjunto adverbial. É só isso. Então, função sintática. Quem é que vai ser o adjunto adverbial? Ou o advérbio, ou locução adverbial, ou oração adverbial.
mas tem sempre que ter a ver com advérbio. Que é causa, consequência, condição, essas coisas. Mais interessante é apenas a informação, a construção das palavras. Por exemplo, o advérbio, o nome próprio já diz que vai trabalhar para alguém. Advérbio, né? Vai trabalhar para alguém. Isso. E como na sintaxe, ainda já implementa um adjunto, advérbio. Aham, exatamente. Adjunto adverbial. Ok. Muito bem. Tranquilo, pessoal, aí? Devagarinho, devagarinho a coisa anda, gente. Depois que resolvermos 100 exercícios sobre isso, né? 100 questões para começar, gente, aí o negócio anda, exatamente. O negócio anda mesmo. 100 exercícios. Sem isso, não mais complicado. Aqui é pior do que matemática, gente. Sem praticar, não flui não, viu? Tem que praticar mesmo. Praticar, praticar. É a teoria, né? Teoria, questões, e você vai ligando sempre as coisas. Qual a dificuldade de português? Primeiro, porque é muita coisa. A gente acha que é difícil, mas a gente está confundindo o que é difícil com muita coisa. Gente. Tava assim. Não é que é difícil, é que é muita coisa mesmo, não tem para onde fugir. Segunda, português, gente, é um vai e volta. Vai e volta. Você não tem como aprender um conteúdo todo, somente uma aula. Porque esse conteúdo todo está sempre interligado com outro conteúdo. Por quê? Porque isso está ligado, gente, ó. Aqui é adjetivo, mas aqui já é predicativo do sujeito. Então não tem como você pegar essas coisas aqui. Você tem que ir concatenando aos poucos. Então, assim, vai no conteúdo, volta nesse conteúdo, consegue ligar com o conteúdo passado e você vai ligando essas conexões aí. Tá bom? Posso apagar aqui já no meio? Aqui, gente, ó. Exatamente, é aquela coisa, quanto mais eu sei, mais facilidade de aprender eu terei. É a chamada, gente, um autor chamado Frank Smith, década de 80, escreveu um livro chamado Frank Smith. Ah, mas também tu quer brincar, mas comigo, sei lá. Essa aqui? Ah, sim. Tô gostando, gente, ó. A mesma coisa, né, de verbo. Então, verbo, gente, tá? Queriam o quê? Nesse caso, que falar... Na verdade, é o seguinte, ó, na verdade, é a locução verbal. Que é o verbo auxiliar, que é o verbo principal, gente, principal, auxiliar. E aí, com você, o advérbio. Queriam falar com quem? Com você. Então, isso aqui é o quê? Locução adverbial, função sintática. Do adjunto, né? Do adjunto adverbial. O verbo não tem função sintática, tá? Lembrando, o verbo não tem função sintática. Certo? É somente o verbo, só esse negócio aí. Queriam falar com você, quero falar com você. Certo? Muito bem, gente, aqui, ó, estamos onde, pessoal? No pronome. O que é que ele faz? Ele pode acompanhar, ele acompanha, ou o que, gente? Isso mesmo. Substitui. Vamos aos exemplos. Tá? Minhas duas irmãs, né? Tá o mesmo caso. Estiveram aqui. Ó, gente. Elas conversaram, ó, gente, aqui, ó, comigo. O que acontece aqui, gente? Ó, vamos focar nessa parte aqui. Minhas duas irmãs. Minhas duas irmãs estiveram aqui. Muito bem. Irmãs é o que, gente? Substantivo, duas. Numeral, minhas, né? Aqui, concordância, nominal. E minhas é o que, gente? Pronome.
Possessivo, exatamente, gente. Esse aqui, gente, ele acompanha ou substitui o substantivo? Está acompanhando, né, gente? Ó, tá aqui ligado diretamente, ó, acompanhando. Então, aqui, ele vai ser chamado também de pronome o quê, pessoal? Pronome adjetivo. Adjetivo. Quando o pronome for adjetivo, qual é a função sintática dele? Função sintática. Irmãos, ó, aqui não é o sujeito. Aqui é o quê? Junto do sujeito. Aqui é o quê? Adjunto. Adnominal. E aqui é o quê, gente? Adjunto. Adnominal também. Junto do nome. Adnome. Tranquilo? De boa, gente, ó. Pronome adjetivo, função sintática de quê? Adjunto adnominal, gente. Elas conversaram comigo. Que é um sujeito aqui, gente? Elas. Sujeito da oração, elas. E elas é o quê, pessoal? Pronome. Esse pronome aqui, gente, está acompanhando ou está substituindo? Ah, muito bem. Então ele é chamado de pronome o quê, pessoal? Pronome substantivo, porque ele está substituindo o próprio substantivo. Então ele acompanha ou substitui. Só que aí muda a função sintática, gente. Se ele acompanha, qual é a função sintática? Não. Adjunto, adnominal. Se ele substitui, aí mudou, gente. Exatamente. Então aqui, na verdade, ele é o sujeito, né? E como só tem ele é o próprio núcleo do sujeito, gente. Aí vejam, ele faz a função de quem, gente? Ó, do substantivo. Ó, aqui, ó. A função do substantivo. E aqui ele faz a função de quem? Do adjetivo. Então ele vai mudando essas questões aqui, basicamente. E aí, isso cai muito nas questões, por quê? Porque, na verdade, num texto, isso aqui seria um elemento de coesão textual, chamado elemento anafórico, que é uma referência ao elemento anteriormente chamado. Tá? Está substituindo aqui, gente, ó. Chama-se de anáfora. Né? Ele é anafórico. Porque tem o anafórico, o catafórico, o espanafórico. Tem um monte de frescura aí, gente, né? Esse negócio aí. Tá? Endofórico, esofórico. E caiu na IDECAM, na prova de anteontem. Na prova de ontonte. Quando é deítico, né? Que é fora. Ó, o aqui, ó, é deítico. Né? Aqui, neste lugar, que é fora do texto, né? Tal de deítico também. É, como se fosse uma referência. É, o deítico como se fosse uma referência fora, na verdade, não é mesmo? Né? Isso. Este pincel, ó, não está no texto, né? Mas assim, este, né? Este aqui, aquele lá e tal. Tá, pessoal? E então, o básico de pronome é isso. Agora sim, professor, qual é a mais importante classe gramatical que você vai estudar? Duas, gente, assim, estudar de noite sem parar. Pronome e conjunção. Se for para uma prova sem saber pronome e conjunção, pode esquecer, não passa, gente. Tem nenhuma prova que não caia pronomes e conjunções, pode ter certeza disso. Sabe assim? Isso, exatamente. Pronomes e conjunções, então, pronomes e conjunções. É um assunto de que eu gosto, né? Que assim, que é muito importante mesmo. Vou depois, obviamente, falar de cada um deles, né? Mas do pronome, gente, né? Do pronome. No entanto, todavia, as conjunções, né, gente? Ó, pronome. Gosto mais do pronome. É importante na nossa vida. Como é? Pronomes? É pessoal, possessivo, indefinido, demonstrativo, relativo. Né? Não sei se eu esqueci de algum. Basicamente isso, né? Esses são 6. Como é? É, aí vai abrindo, né? Pessoal pode ser do reto ou oblíquo. Oblíquo pode ser átono ou tônico. Aí você vai abrindo aí os leques aí, gente, tá? Pois é, eu acho que não vai dar tempo, né? Porque a programação é de uma maneira geral, classe de palavras, a próxima seria sintaxe de maneira geral. Aí não sei, gente, se dá. Tá? Porque a programação nossa era o seguinte, era fonologia, primeiras aulas, já vimos.
Depois morfologia, só que morfologia tem 2 assuntos. Classes de palavras e formação de palavras, que negócio de morfema, desinência, vogal temática, prefixação, sufixação, que está, vez por outra aí nos concursos, gente, também. Tudo bem? E aí, pessoal, tudo tranquilo aí em casa? Tá dando para ouvir? A fonte tá legal? Posso apagar aqui? Não posso, gente? Já posso, né? Apagando. Os morfemas, que são os elementos mórficos, que tem a ver com a forma da palavra, né, gente? A forma. Morfologia está dizendo exatamente isso, gente. O estudo da forma. Morfo quer dizer forma. Daí o que é uma metamorfose? Mudança de forma. Literalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Falta uma, gente. Qual é que falta? Verbo. O verbo você pode começar a estudar hoje à noite, na sua madrugada. Termina, sabe quando? Nunca. Nunca, gente. Tem fim não, gente. É um assunto sem fim. Sem fim você não vai aprender tudo de verbo, gente. Não. Não tem como não, tá? Por isso que é sempre bom ter algum dicionário, essas coisas. Mas ele é importante, né? É importante mesmo. Importante, e vez por outra cai, gente. Caiu na prova da Consulpan, que é uma questão sobre isso também, de verbos, na domingo agora. Como está escrito na gramática em relação ao verbo? Como está escrito o verbo na gramática? A. Palavra variável que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural, que pode se flexionar, variar em tempo, modo, número, pessoa e voz. Tempo, presente, passado e futuro, que é o pretérito. Aí você tem lá o presente do indicativo, né? O presente e aquelas coisas todas lá, gente. Tempo, pessoa, primeira, segunda e terceira, né? Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, voz, passiva, ativa e reflexiva. E aí vai tendo as subdivisões básicas lá. Assim. Classificação deles podem ser regulares ou irregulares. Quando é que ele é regular? Quando a conjugação segue um padrão, um paradigma, que a gente chama de paradigma. Por exemplo, cantar é regular. Eu canto, tu cantas, ele canta. Falar, mesma coisa. Amar, mesma coisa. Mas o verbo fazer já mudou o radical. Né? Eu faço, não é mais com Z, já mudou, então é irregular. É irregular. Ele pode ser também anômalo, quando a irregularidade é muito grande. Por exemplo, verbo ser e verbo estar. Eu sou e eu fui. Não tem nada a ver o radical. Então ele é anômalo. Pode ser defectivo. Quando é que é defectivo? Quando não se conjuga em todas as pessoas. Pense no verbo abolir, falir. O verbo falir não tem eu falo, porque concorre com o verbo falar. Então o verbo abolir, eu abolo. Alguns gramáticos já querem colocar abolo ou abulo, mas ainda não é assim todos. Mas o verbo falir, gente, não tem eu falo, porque concorre com o verbo falar. Então não existe primeira pessoa. Tu fales também não existe. Só existe o seguinte, ó, estou falindo, nós falimos, só isso. Então como é que eu vou dizer, professor, que eu estou falindo? Você vai exatamente dizer, eu estou falindo. Você usa o auxiliar para ele, nesse caso. Então, assim, agora, gente, dicas do verbo. Você vai aprender o seguinte, ó. Estamos aqui na aula. Os verbos de que você precisa na sua vida. Em concursos. Primeiro, ser e estar. Gente. Você sabia que, curiosidade básica, o verbo ser e estar, ele é irregular em todas as línguas, todas. Por isso que no inglês você vai aprender logo o to be, que é o verbo irregular, que é o ser e estar. Tá? Qualquer língua, o ser e estar é irregular. É uma coisa interessante, ele não se conjuga normalmente. Mas assim, aprenda o verbo por, aprenda o verbo haver. Gente, sem o haver, tem sentido não, viu? O verbo haver é importantíssimo na sua vida. O verbo haver. O verbo ter também é importante. A gente sabe, mas é bom lembrar, tá, gente? O verbo ver e o verbo vir. Pronto. Aprendeu isso aí?
Você sabe 0,0001% dos verbos, tá? Mas aprendamos, pelo menos isso aqui, gente, tá bom? Exatamente, tá? É mais do que não sabe nada, gente. Vou colocar umas frases aqui para entender o básico aqui, gente, tá bom? Como é? Qual escritor? Ah, Frank Smith, eu nem terminei a história, né, gente? Frank Smith, tá? Eu não sei se você escrever não, viu o nome dele? Tá, gente, assim, não sei se é com CK, Smith, tá? Esse cara escreveu um livro, gente, chamado Compreensão e Interpretação de Texto. E ele dizia que lá isso é questão de psicologia mesmo, que nós temos um negócio chamado teoria de mundo. O que é essa teoria de mundo? Eu vou criando, ao longo da minha história, uma base conteudista de informação que vai facilitar o recebimento de mais informações. Isto é, gente, se nós pegarmos um livro aqui, imagina aqui que nenhum de nós aqui, entre mim, o pronome, entre mim e vocês, não é entre eu e vocês, viu, gente? Quando for internar, gente, lá o relacionamento, é assim, olha, não há mais nada entre mim e ti. Viu, gente? Não é entre eu e tu, não, é entre mim e ti. Então, entre mim e ti, não há mais nada, não há possibilidade. Entre mim e mamãe não há segredo, gente, porque o mim é depois de preposição que não tem verbo, tá? Voltemos ao exemplo. Imaginemos que nem eu nem vocês, nenhum de nós leu este livro, gente, certo? Ou nenhum de nós lemos. Na verdade é leu. E aí nós vamos ler tudo ao mesmo tempo, cada um lendo um livro deste. Quem é que tem mais facilidade de entender este livro, este? Eu ou vocês? Eu. Sem dúvida, gente, eu. Por quê? Porque está na minha área e já tem muita informação, gente, preparado para receber outras. Então isso quer dizer o quê? Que como eu tenho essa base teórica deste assunto, eu tenho mais facilidade. Isso é o básico. Agora, se for da sua área que tem mais facilidade, gente, você do que eu. Então, quanto mais eu vou aprendendo e criando essa base conteudista, mais eu tenho facilidade de recepcionar esses conteúdos e fazer ligação com outros assuntos que eu já tenho. Isso quer dizer o quê, gente? Que no começo é realmente mais difícil. Se você conseguir vencer o início, gente, é exatamente isso. É como se você vai ler um livro. Às vezes é muito ruim na história, no começo, mas depois o negócio fica... Você começa a entender a história, gente. Exatamente essas questões aqui, ó. Tá bom? A gente está querendo aqui entrar. Bom, e aí vai, gente. Eu vou voltar no pronome depois, mas assim, vou voltar no pronome e alguns exemplos básicos. Tudo bem, gente? Aqui, olha, vocês me lembram? Eu vou dar aqui uma série de exemplos sobre isso aqui, gente. A aula vai ser boa. Anotaram aqui? Muito bem, gente, ó. Vamos então para as classes invariáveis. Ó, elas são inflexíveis, então aqui são flexíveis e aqui são inflexíveis. Outra coisa aqui, gente, ó. Princípio básico de concordância nominal. Viu como está interligado? Vai estudar concordância nominal? Não estudou isso aqui, gente? Não deu. Eu tenho que saber isso aqui, ó. Qual o princípio básico? Aqui, ó, meu filho. Esse é o princípio. Isso. Artigo, adjetivo, numeral e pronome concordam com quem, gente? Substantivo. Vamos dar um exemplo aqui para a gente parar de brincar só de falar, ó. Olha esse radical aqui, ó, menino. Tudo bem? Radical do verbo. Vou colocar aqui uma desinência de gênero. Menino. Tá, gente? Adjetivo. Radical, bonito. Artigo. Vou colocar aqui. Eu vou colocar tudo aqui, tchau. Pronome. Este. Muito bem. Aqui será o que, gente? Ó, bonito, este. Aqui vai ser um menino ou o menino, gente. Tudo bem, ó? Ligando aqui, ó. Ligando aqui. Confere, gente, aqui, olha. Isso quer dizer o quê? Que o substantivo, ele vai dizer quem concorda com ele. Então, o bonito é o quê? Adjetivo concorda com quem? Substantivo. Pronome, substantivo. Artigo, gente, aqui também, tá? E se eu colocar aqui, olha, um menino, numeral, é a mesma coisa também, tá? Numeral concorda também. Se eu colocar aqui um S, o que vai acontecer, gente?
obrigatoriamente tem que ter o quê? Plural, concordância nominal, ó. Adjetivo, pronome, aqui seria no mínimo o quê? No mínimo 2, aqui os e aqui uns. Concordância nominal, gente, aqui, ó. Eu sei a quem eu me refiro, nesse caso aqui. Se for um A aqui, gente, ó, se for bonitas, meninas, ó, muda tudo, ó. As, umas, duas e aqui o quê? Estas. Concordância nominal. Ou seja, quem determina a concordância, gente, nominal é sempre o substantivo. Você localiza ele. Tem uma regra básica. Qualquer palavra ligada a um substantivo, gente, concorda com ele. A pergunta é se, obrigatoriamente, se a concordância for nominal, nós devemos olhar apenas para o sujeito. Não, sujeito não. Quando se- Substantivo. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente for pensar em concordância nominal, sem forma de sintaxe, a gente tem que observar apenas o sujeito, para ter a concordância só daquele espaço que tem ali. Ou não. Concordância nominal não. É tudo que estiver trabalhando com esse mesmo que esteja longe. É porque assim, a concordância nominal, ela está muito mais para a morfologia do que para a sintaxe. Agora, concordância verbal, sim. A concordância verbal é o quê? Você vai observar sempre o sujeito, que é a grande maioria dos casos é sujeito. Mas a nominal não, a nominal é isso aqui. É isso que eu queria entender. Lá na concordância verbal, certo? Vai ser a parte sintática. Isso. Certo? E na concordância nominal, a parte Morfológica, basicamente eu isto. queria entender. Por exemplo, se eu tenho que concordar o verbo com o sujeito, obrigatoriamente aquele bloco de palavras vai estar se concordando entre eles. Sim, sim. Você vai ter ao mesmo tempo a concordância verbal e a concordância nominal, nesse caso. Entendeu? Só que assim, quando você fala em sujeito, você pensa o quê? Sintaxe. Substantivo, você pensa o quê? Morfologia. Por isso que eu digo que a sintaxe está para a concordância verbal e a morfologia para a concordância... Ó, isso aqui é morfologia, ó. Isso não é sintaxe, certo? Agora sim, claro que se eu tenho bem aqui, olha... Se for aqui, ó, eu não posso dizer as meninas fez, né? Porque aí já entra também a mesma coisa. Se isso está no plural, ó, o sujeito está no plural, o verbo tem que estar onde? Então, no plural, concordância verbal. Primeiro a gente busca a concordância e depois vem ver a concordância. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte, Leonardo, aqui, nesse caso aqui, você vai observar o quem? Quem é substantivo, quem é artigo, quem é numeral. Aqui você vai observar o quem? Quem é sujeito. Sujeito concordando com o predicado, nesse caso aqui. Outra coisa interessante, aqui você não vai observar isso aqui, ó. Você vai observar o núcleo do sujeito. Então acho que chega no entender, sabe? Então, Pronto. sempre o núcleo do sujeito independente do que esteja próximo. Exatamente, ó. Exatamente. Dá aqui um exemplo interessante. Você pode falar. Porque, tipo assim, o núcleo, aquela palavrinha que dá sentido ao resto da frase, não é isso? Aí ele vai confundir. É a palavra mais importante, né? Qual que é o problema da nossa vida? É que nós temos uma tendência a querer concordar com o que está mais próximo. Olha o que é que mata as pessoas aqui, gente, ó. Olha essa frase aqui. O pedido dos artistas fizeram com que ele, ó, gente, não é revesse, é revisse, tá? Revisse a decisão. Essa frase está certa ou está errada, gente? Certa ou errada? Está errada, gente. Que é o sujeito? Que é o sujeito, não é assim, gente? E que é o núcleo do sujeito? Pedido. Concordância aqui, ó. Errado. O pedido o que, gente? Fez. O pedido fez, tá? Então, assim, mentalmente, você tem uma tendência a querer concordar com o mais próximo, mas cuidado, você vai localizar o núcleo do sujeito. Mais uma frase aqui, olha. Se eu falo assim, a pergunta
dos alunos universitários intrigaram o professor. O que acontece aqui, gente? Ó, essa frase, certo ou errada? O que vocês acham? Certo ou errada essa frase aqui, gente? Certo ou errada? Exatamente. Não foram os alunos, né? Exatamente, ó. Tá errado aqui, ó. Agora, quem é um sujeito? Que é o núcleo do sujeito? Pergunta, gente. Qual a função tática disso aqui, gente? Função sintática. Adjunto, adnominal. De quê? Da pergunta. Não é qualquer pergunta, é a pergunta dos alunos universitários. Exatamente, se tirar dá para entender. Tranquilamente, na verdade. Tá bom? Isso mesmo. Então certo seria o quê? Nesse caso, ó. Intrigou o professor. Você vai observar isso. Claro que existem casos de sujeito composto, que tem uns casos de concordância aí que são muitos, na verdade. Muitos mesmo. Como é? Como assim? Jamais? Por quê? Não, me lembrei. É porque assim, esses exemplos, gente, já estão na minha cabeça das aulas que eu dei, né? Só que eu me lembro, assim. Eu estou há muito tempo dando aula, os exemplos são os mesmos. Assim, quem foi meu aluno 10 anos atrás no cursinho lá, é a mesma. Eu lembro da atividade que tem isso aqui, entendeu? Aí eu tenho que fazer referência exatamente a isso, tá? Não. Tem a ver, não. Ó, não tem a ver com isso aqui, ó. Não tem a ver, não é com H, não. Né? Nada a ver é esse aqui, ó, sem H. Tem? Pois é. O haver é como se fosse, não tem nada que ver. A expressão antiga era essa, não tem nada que ver. Então era isso aqui, olha. Nada a ver. Tem gente que fala nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver com nada a ver. Então é nada a ver, tudo a ver. Muito bem. Vamos então para as outras. Classe 1, gente, é o que é os advérbios. Advérbio, né? Classe de advérbios. O que é um advérbio? É o modificador, gente, de 3 coisas básicas. Modifica. Primeiro momento, o verbo. Segundo momento, adjetivo. Outro advérbio. Exatamente, gente, ó. Perfeitamente. Isso. Tá? Exemplos aqui. Pessoal em casa, tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Está tudo em paz? Está dando para entender? Sinal aí de vida? Tá, gente? Outro advérbio. Exemplos. Pedro canta. Pedro canta, gente. Essa frase está completa? Sim ou não? Tá. Por que está completo? Porque o verbo é intransitivo. Ele não exige um complemento, ó. Ele tem sentido. Canta. Não é assim, gente? Então você tem o quê? Ó? Você tem aqui o sujeito e o predicado completo, frase completa. Sujeito e predicado. Agora, gente, eu falo assim, ele canta bem. Ele canta bem. Então você tem o quê? Você tem aqui o substantivo. O que mais, gente? Verbo. Isso aqui é o quê? Advérbio de quê, gente? De modo. É o modo como ele canta, não é assim, gente? Tudo bem, advérbio. Pois é. Aí você vai lembrar daquele negócio do... Só que seria bom. Ele é bom. Por exemplo, aqui, ó, você fala assim, Pedro... Só que o verbo é de ligação, ó. Não vou dizer canta bom, né? É bom. Aí, nesse caso, você tem aqui um verbo de ligação e um adjetivo. Isso aqui é o quê? Substantivo. Sintaticamente falando, aqui nós teríamos o quê? Olha, sujeito e o núcleo do sujeito, não é assim?
verbo de ligação, predicativo do sujeito. Gente. Bom, basicamente. Aqui, gente, ó, ele canta bem. Sintaticamente falando, Pedro é o quê, gente? Sujeito. Canta bem é o predicado, normal. Canta não tem função sintática, porque é verbo, gente. Qual é a função sintática do bem, gente, nesse caso? Perfeitamente. Adjunto adverbial, gente. Adjunto adverbial. De modo, tá? É o advérbio sempre isso. Ó, gente. Agora aqui, pessoal, ó. Ele canta, não é ele não canta bem, ele canta muito bem. Perceberam aqui, olha? Esse muito que se refere ao verbo ou ao advérbio, gente? Advérbio. Está intensificando o outro advérbio. Então nós temos o quê? Nós temos um advérbio de intensidade modificando o outro advérbio, de modo. Função sintática de quê? Adjunto adverbial. E assim vai. Tá bom? Bom. Tudo ok. Já vamos para o intervalo, tá, gente? Daqui a meia horinha. Não, gente, brincadeira. Meia horinha não. Tudo ok, né, gente? Aqui, ó. Vou colocar aqui um caso que daqui a pouco eu vou falar, gente, ó. Mas já vou antecipar. Não, vou antecipar não, porque senão vai perder a graça. Tá? Dos advérbios aqui, ó. Tá? É, gente, do advérbio. É só isso mesmo. Tá bom? Vamos lembrar disso aqui, gente. Vamos lembrar disso, por favor. Professor, o advérbio é importante de estudar, gente? Muito. Também. Terceiro lugar. Eu colocaria em terceiro lugar. Tá? Então, assim. Aliás, quais são as 4 principais aqui, gente? Você vai estudar sempre. Pronome, conjunção, advérbio e adjetivo, nesse caso. Claro que o verbo é um mundo à parte, né? Mas, assim, nesses casos seria isso aqui, ó. Então, qual é a próxima aqui, gente? Conjunção. Conjunção é o seguinte, ó. É o elemento que liga, né? Concatena, né? Mas estabelece o quê? Relações semânticas. Vamos falar isso aqui, ó. Relações semânticas. Liga, gente. Na verdade, ele aqui vai ligar, né? Concatena uma coisa à outra. Sim, importante. Preposição, mesma coisa, gente. Liga termos de função hierárquica diferente. Tá? Por exemplo, ó, você pensa nessa preposição aqui, ó, roupa de marca. O que vai acontecer aqui, gente? Ó, nós temos, nesse caso, roupa de marca. Roupa é o quê, gente? O dia é o quê? E marca é o quê? Substantivo. Substantivo. É. Eu vou já explicar, gente, o que acontece aqui, ó. Bom, aqui é substantivo, né? Assim, gente? Também, ó. Agora, o que vai acontecer, olha? Desses aqui, nós temos 2 substantivos. Quem é o mais importante dos 2 aqui? Roupa. Então, nós temos uma hierarquia diferente aqui. Nós temos uma hierarquia. Então, a preposição vai sempre ligar isso, ó. Outra coisa, gente, ó. Quando eu juntar, aí sim, ó. Quando eu juntar a preposição mais o substantivo, vai dar o quê, gente? Locução adjetiva. Viram a ideia? Não é o termo marca que está qualificando, é o termo de marca. Não é somente marca. Então, nesse caso aqui, olha, nós temos substantivo e o termo todo aqui tem a função do adjetivo, ou seja, ele é o qualificador. Mas, nesse caso aqui, a locução adjetiva é formada por quem? Pela preposição mais substantivo. Tá? No todo é que é uma locução adjetiva, mas a formação dela, na sua esmiuçando, seria nesse caso aqui, gente. Isso. Geralmente, preposição e substantivo. Não, se fossem roupas, marca. Às vezes pode acontecer de um segundo substantivo fazer a função, né? Mas assim, depende muito, por exemplo. Ah, sim. Adjetivo mesmo, é. Exatamente, né? Como é? Não, que eu saiba, não. Sim. Mas assim, gente, ó, existe locução adjetiva, locução verbal, locução adverbial, locução conjuntiva e locução prepositiva. Tem tudo isso. Interjetivo também. O Pedro é substantivo e ao mesmo tempo ele é o núcleo. Do sujeito, isso.
Porque quando você vai para cá, isso é o quê? Morfologia, né? Isso aqui é o quê? Sintaxe. Ou sintaxe. É. Pois é, já caiu. Na prova, sim. É uma discussão muito grande entre os estudiosos. Eu prefiro sintaxe, com som do S mesmo, né? Mas antigamente se pronunciava mais sintaxe. Sintaxe. E aí há autores que dizem que as duas formas são corretas. Tanto pode ser sintaxe como sintaxe. Tanto faz. Mas já vi gente dizendo que é somente sintaxe. Então, e eu acho que é somente sintaxe. Vamos brigar aí na justiça. Quem é que vai ganhar essa causa aqui, gente? Tá bom? Até um nome que você falou que pode ser chamado, né? Da locução? Não, os nomes, quando as duas formas de se falar é correto. Sim, lá naquele negócio de palavra lá, é o dupla prosódia, né? É, nesse caso, né? Só que a dupla prosódia é somente quando são palavras mesmo, não é somente nesse caso. Ah, sim, mas nesse caso seria dupla prosódia. Sintaxe ou sintaxe. Exatamente, exatamente. Tá? Como é? Isso, mesma coisa. Xerox ou xerox, biótipo ou biotipo. Tá, gente? Eu até tenho isso num livro que eu estou escrevendo aqui. Como é? Sim, tem o segundo livro, já publiquei. Está publicado já. 2022 ainda. Está lá na Amazon. Só que é em forma de e-book. Você lê no Kindle só. É. Gente, ó. Vamos concluir essa parte aqui por enquanto. Quando eu vier, aí viremos com atividades, tá bom? Tranquilo. Como é? Sim, a interjeição. É. E existem gramáticos que nem consideram uma classe gramatical. Como se fosse somente 9, gente, tá? Então, a interjeição. É, né? Gente, ó, intervalo tá bom? Voltamos daqui a pouco. Não sai daí no mesmo canal. Deixa aí o seu like. Tranquilo, tranquilo? Bom, tirar um pouco aqui a câmera.